Pessoal, a gente vai começar a falar agora sobre a teoria do orçamento tradicional. Como de costume, nós vamos trazer o que? O mínimo possível de teoria para que você consiga resolver o máximo de questão. Porque nós já caiu a ficha nossa que o que cai da minha prova é questão, certo? Então eu tenho que desenvolver uma metodologia que eu consiga o máximo de questão. Então por isso que eu faço esses vídeos curtos e direto ao ponto, que é o que a gente faz. Depois a gente comenta as questões para até fortalecer ainda mais o nosso entendimento. Vamos lá. O orçamento tradicional. Então veja, isso aqui é o que? Um histórico do orçamento público, perfeito? Então a gente começa com o chamado orçamento tradicional. Então ele era o que? Era um documento de previsão de receita e autorização das despesas, com ênfase no que? No gasto. Então veja, primeira questão de prova aqui, ó, a ênfase não é nos objetivos, não são nas necessidades, a ênfase é no gasto. Então é um documento meramente contábil. Então daqui já saem muitas questões. Então o processo é um processo orçamentário em que apenas uma dimensão do orçamento é explicitada, qual seja o objeto do gasto, ok? Então só tem aí a dimensão do gasto, ênfase no gasto, ok? Então esse orçamento ele refletia apenas os meios, ele está aí na época aí da administração burocrática. Quem reflete os fins é o atual orçamento, chamado orçamento programa, ok? Que o Estado dispunha para executar suas tarefas. Sua finalidade era ser um instrumento de controle político do legislativo sobre o executivo. Isso aqui, quando cai essa parte aqui, derruba muito candidato, ok? Porque não tem muitos autores explorando essa informação, perfeito? Então a finalidade, perceba, a finalidade desse orçamento tradicional era ser um instrumento de controle político, então, do legislativo sobre o executivo, sem a preocupação do planejamento. O planejamento não existia, ok? Não existia planejamento nessa época. Então o plano ele era totalmente desassociado do orçamento. Então da execução orçamentária ela era feito um plano, um planejamento, e tinha o orçamento. O orçamento vinha para cá e o planejamento ou o plano de governo ia para o outro lado. Então eles se separavam aqui, ó, certo? Eles se repeliam. Então um ia para um lado e o outro ia para o outro. Então não tinha planejamento. Quem somente tem o planejamento? Somente o orçamento programa, ok? Com intervenção na economia, com necessidades da população. Então tinha intervenção na economia ou com as necessidades básicas da população, saúde principalmente, ok? O orçamento tradicional também é chamado como orçamento clássico. Então agora a gente vai falar novamente sobre a ótica de um outro autor. O foco era a fixação das despesas, o que está previsto na Constituição Federal, ele está parafraseando, e a previsão da receita, não havendo preocupação com o planejamento. Então o planejamento não existe. A ênfase era os aspectos contábeis do orçamento na natureza do gasto governamental, não havendo uma preocupação com os resultados obtidos com os programas de governo. Então quem se preocupa com os resultados obtidos é o orçamento programa. Esse orçamento ele está preocupado com os meios. Então se preocupa
com os meios, com os procedimentos, tal como ocorre na administração burocrática, ok? O orçamento tradicional ou clássico era uma espécie de orçamento meramente contábil financeiro. Muitas questões saem daqui também. Então, o orçamento tradicional, a ênfase era no objeto do gasto, uma única dimensão, instrumento de controle, certo? Um controle aí podendo ser um controle político, certo? E um controle também pode ser um controle orçamentário, financeiro, etc. Era uma mera peça contábil, alocar recursos para ter os meios e não os fins. Predominantemente aí ele trazia o incrementalismo. Então predominava o incrementalismo. O que significa isso? Significa que vamos supor que eu tenho uma lua que é um orçamento, vai falar sobre isso depois, e vamos ter uma lua 2, então ele é lua 1, lua 2. Daqui para cá eu não me preocupo com quem? Com o planejamento, com as necessidades da sociedade, do povo aí. Eu vou fazer simplesmente, vou trazer para a lua 2, ajustando os valores aqui, incrementando, certo? Trazendo uma margem aí a mais, ok? Então, predominantemente tinha a técnica do incrementalismo, ok? Por que eu fiz questão de escrever técnica? Porque às vezes o nosso examinador ele cobra técnica, às vezes ele cobra o que é um orçamento. Então, às vezes ele traz a técnica do orçamento. Normalmente, quando ele fala do orçamento tradicional e orçamento programa, ele traz como orçamentos. E os outros, que é a técnica de orçamento base zero, e também ele traz a técnica do orçamento incremental, ok? Então traz às vezes como técnica e às vezes ele traz como orçamento propriamente dito aí, perfeito? Onde surge? 1929, aliás às consequências da Guerra Mundial. Então a gente teve a crise lá da quebra da Bolsa de Nova York. O inglês aí, o Keynes, criou o modelo econômico de intervenção estatal. Ele disse, olha, para vocês saírem da crise, Estados Unidos, você tem que... Ele era inglês, mas estava levando uma consultoria lá para os Estados Unidos. Você tem que gastar. O governo precisa gastar. O governo precisa gastar, se endividar, porque assim ele vai gerar economia. Então, a partir da intervenção estatal, não tem mais a ideia agora do Estado livre, da mão invisível, passou a ser aceita principalmente no tocante à dinamização da demanda agregada e da utilização de instrumentos de política e a estabilização econômica. Para que essa intervenção então do Estado ocorresse, seu principal instrumento era quem? Era quem? Orçamento público, que precisava ser fortalecido. Com isso, então, o orçamento de desempenho apresenta uma evolução do orçamento clássico, ok? O orçamento de desempenho é uma evolução do orçamento clássico, perfeito? Então, novamente, orçamento de desempenho, evolução do orçamento clássico. Não necessariamente ocorreu o orçamento de desempenho no Brasil, mas ele é uma evolução do orçamento clássico, sim. Então, o orçamento tradicional, enquanto o primeiro não, aqui está errado. Enquanto o orçamento tradicional tinha ênfase no gasto e representa um instrumento de controle, como a gente já viu, controle sobretudo político, o orçamento de desempenho, o que acontece com o orçamento de desempenho? Enfatiza os resultados e o desempenho organizacional. Estou falando do orçamento de desempenho, estou pensando no desempenho organizacional, e constitui um instrumento de administração e gerência. O que eu tenho que lembrar?
O orçamento de desempenho também não existia, apesar de estar mais próximo a ele, mas não existia ainda o que? O planejamento. A figura do planejamento, ela chega com quem? O orçamento programa, perfeito? O orçamento tradicional, então, ele é um orçamento, um processo orçamentário dissociado do que? Dos processos de planejamento e programação. Não tinha planejamento. A alocação de recursos visa a aquisição sempre de fins? Não, de meios, ok? As decisões orçamentárias são tomadas tendo em vista as necessidades das unidades organizacionais. Esses tópicos aqui são de questões, certo? Alguns autores, inclusive, colocam seus livros esses tópicos, mas eles são recorrentemente cobrados em provas. Aí não se sabe se as provas que foram cobradas foram copiado delas essa teoria para os livros, ou dos livros foram para a prova. Mas o que acontece é que está no livro e cai na prova, perfeito? Então, na elaboração do orçamento são consideradas as necessidades financeiras das unidades organizacionais. Então, veja, decisões são tomadas tendo em vista as necessidades das unidades organizacionais, e também são consideradas necessidades financeiras organizacionais. Então, necessidade financeira, praticamente a mesma coisa. A estrutura do orçamento dá ênfase a quem? Aos aspectos contábeis. Principais critérios classificatórios, unidades administrativas e elementos aí da despesa. Inexistem sistema de acompanhamento e medição de trabalho, assim como resultados. O controle visa avaliar a honestidade dos agentes governamentais, certo? Porque estamos numa era que nós saímos da administração patrimonial, na qual tinha por característica predominantemente a corrupção, para entrarmos na administração burocrática, onde existia muito aí a desconfiança. Por isso que o controle visava avaliar a honestidade dos agentes governamentais. Não que hoje seja tão diferente, mas para a tua prova não é correto dizer isso do orçamento programa. Perfeito? Beleza, povo? Então, vamos para o próximo conteúdo.